E aí pessoal, tudo bom? Railan aqui, Maurício. E aí galera? E a gente vai falar um pouco sobre acordo coletivo, convenção coletiva e acordo individual. Maurício vai logo em seguida falar um pouco, sobre cada um dos três. Brevemente, resumidamente, logo em seguida a gente vai falar um pouco sobre a legislação, sobre o que a CLT vem trazer para a gente após a reforma trabalhista. E logo em seguida a gente traz a conclusão para vocês. A gente tem que salientar que nas relações trabalhistas, não pode ter dúvida em relação às obrigações de cada uma das partes, quanto a do empregado, quanto a do empregador e aos demais interessados. Nesse caso, o sindicato patronal e o sindicato dos empregadores. E essa negociação das empresas, quando eu falo do empregador quanto do empregado, vem trazer um certo alinhamento, vem trazer um certo conforto para ambas as partes. Quando a gente fala isso, porque sempre vai haver conflito, sempre o empregado vai ser esse lado mais fraco, da corda na relação de emprego, de trabalho, assim por se dizer. E o Maurício vai dar início aí falando um pouco sobre cada um dos três. O acordo coletivo, ele é um acordo firmado entre o sindicato dos empregados com uma ou mais empresas e ele vai reger as questões trabalhistas que envolvem aquela empresa. A convenção coletiva vai valer para a categoria de aquela classe de trabalhadores, por exemplo, trabalhadores de uma indústria, para o setor de indústrias, e quem vai ser entre o sindicato dos empregados e o sindicato daquela classe econômica, dos empregadores. Então, e tem também o acordo individual. O acordo individual, ele não era legal antes da reforma trabalhista de 2017. Aí com a reforma de 2017, trouxe no artigo 444 a regulamentação para ele, que a partir de agora vai poder, só que tem que ter um nível de escolaridade, tem que ter um nível superior e tem que ter tem que receber no mínimo 2 vezes o teto da Previdência. No caso, hoje é 5.300 e alguma coisa, e tem que ser no mínimo R$11.000 para poder fazer esse acordo individual. Aí, agora nós vamos falar aqui o que rege o acordo e a convenção coletiva, as leis. Vale ressaltar que, conforme o artigo 611-A, que foi implementado com a reforma de 2017, ele vai dizer que o acordo e a convenção eles terão prevalência sobre a lei, ou seja, tudo que ali for decidido valerá acima, no caso, mesmo que não tenha na lei, valerá o que for decidido entre o acordo e a convenção. Claro, desde que não fira, aquela princípio da proteção, que a gente vai citar aqui no artigo 611-A e o 611-B. Embora dando continuidade aí em relação ao artigo 611, a gente vai tratar de alguns pontos aqui, os pontos principais que a gente achou aqui, que podem ser incluídos e que tem validade. A gente tem que deixar isso bem claro. É o que pode, que está amarrado em lei ali, que pode, que vai ser essa flexibilização em relação ao pacto quanto à jornada de trabalho, Aí nisso a gente vai ter que observar os limites constitucionais, em relação à jornada de trabalho. A gente tem que se atentar também quanto ao banco de horas anual, o intervalo da interjornada, e mais alguns, o regulamento empresarial, o representante dos trabalhadores no local de trabalho, dentre outros. Tem a remuneração por produtividade, Isso tudo é o que está previsto agora e que pode, está regulamentado no artigo 611-A
né? E logo em seguida a gente vai falar aqui sobre o 611B, que constitui objeto ilícito de convenção coletiva, de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente a suspensão ou redução dos seguintes direitos. Ou seja, se tiver a supressão, né, redução dos seguintes direitos, não tem validade mais. Que Maurício vai falar aqui pra gente aqui, vai ler aqui pra gente aqui. Certo. Com a reforma de 2017, né, trouxe esses dois artigos, o 611A e B, para exemplificar o que poderia e o que não poderia conter dentro do acordo e da convenção. Então, Raylan falou do 611A, o que pode, aí agora eu vou exemplificar alguns aqui que não podem reduzir nem alterar, segundo o que já tem na Constituição, como por exemplo as normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência, o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do fundo de garantia do tempo de serviço, ou seja, não vai poder tirar esses valores. Não pode ser, o salário ele não pode ser menor do que o salário mínimo, não pode ser inferior ao salário mínimo vigente, o valor nominal do 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, ou seja, o trabalho noturno, conforme tem na Constituição, ele é superior, né, a remuneração é superior ao diurno. E dentre outros, né, tem a proteção do salário na forma de lei, constituído crime e sua retenção dolosa, e dentre outros. E pessoal, dando continuidade aí no quanto a acordo e convenção coletiva, né? Vai estar previsto no artigo 612 da CLT, que esse artigo em específico vai tratar da quantidade, né? Da quantidade geral, né? De trabalhadores e líderes, né? Envolvidos para estar tendo essa aprovação do acordo ou da convenção. Aí é que estipula que em primeira convocação tem que ter ali no mínimo 2/3, né, dos associados da entidade, e se tratando, né, de convenção e dos interessados, no caso de acordo, em segunda de 1/3 dos mesmos, né, no caso de passar para uma segunda parte. Tem um parágrafo único também nesse artigo 612, né, que vai tratar do quórum, né, que é a quantidade também, né, de associados que precisam estar presentes durante a votação, né. No caso, nesse parágrafo único vai tratar o quê? No caso de entidades sindicais, né, que tenham mais de 5.000 associados, né, aí a gente vai tratar de sindicatos gigantescos, tem que ser no mínimo de 1/8 dos associados nessa convocação. É basicamente isso. Maurício vai estar falando agora também do artigo 613 e a gente vai estender até o 619 ali mais ou menos. Então, força aí, se mantenham acordados. Não dorme não, aguenta aí. Como o Renan falou, eu vou falar aqui agora do artigo 613 da CLT, que trata basicamente do que deve conter no acordo e na convenção coletiva. Vamos lá. Primeiro, a designação dos sindicatos convenientes, ou seja, os sindicatos que vão participar do acordo, juntamente das empresas que estão de acordo a fazer o acordo, a convenção coletiva. Segundo, o prazo de vigência, que tem o máximo que pode ter é de 2 anos, sem outra atividade, ou seja, não terá validade após os 2 anos. Então, as empresas devem já fazer outro contrato antes desse término de prazo, para que quando esse termine já tenha outro tendo validade. Terceiro, categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelo respectivo dispositivo, ou seja, quais vão ser as classes de trabalhadores que vão ser abrangidas por esse acordo. Quarto,
as condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência. Em quinto, as normas para a conciliação das divergências sugeridas entre os convenientes por motivos da aplicação dos seus dispositivos. Quinto, disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos. Em sexto, temos que os direitos e deveres dos empregados e das empresas. Oitavo, as penalidades para os sindicatos convenientes, os empregados e as empresas em caso de violação de seus dispositivos. Ou seja, o que implica caso eles violem o que ali está escrito. E tem o parágrafo único, que as convenções e os acordos serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quanto forem os sindicatos convenientes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. Ou seja, cada um dos sindicatos convenientes terá que ter uma via e uma será destinada para o registro, com a assinatura dos responsáveis. Isso. Que vai ser previsto no artigo 614, né? Que vai tratar dessa parte, né? Dos sindicatos convenientes, das empresas acordantes, né? Que elas vão promover em conjunto ou separadamente, dentro de 8 dias, né? Da assinatura da convenção e do acordo, né? Um depósito, né? Do mesmo documento para fins de registro e arquivo no Departamento Nacional do Trabalho, se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, nos órgãos regionais, Ministério do Trabalho, Previdência Sociais e nos demais casos, né? Porque em todos esses, né? Em todos esses órgãos, principalmente para manter essa questão da legitimidade, né? De que realmente quem tá subordinado, né? A essa convenção, a esse acordo, as empresas, né? Os trabalhadores, enfim. Aí vamos dar continuidade aqui no artigo 615, né? Que vai tratar do processo de prorrogação, revisão, renúncia ou revogação total ou parcial da convenção e do acordo, né? Pode haver? Claro que pode, né? Porque se chegar a um ponto que isso não começar a dar certo, alguma das partes começar a se sentir, né, lesada em relação a isso, ver que não vai dar certo, vai ferir algum ponto, né? Que não foi revisto anteriormente, a partir de agora vai ser revisto, né? E tem o parágrafo 1º e o 2º do artigo 615, do mesmo que vos falo, que vai tratar, né, das datas previstas para estar fazendo essa revisão. Para ressaltar que no artigo 616 ele traz o seguinte, que os sindicatos representativos das categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação, eles, quando provocados, não poderão recusar-se à negociação, ou seja, quando forem convocados a fazer o acordo, a convenção, eles não podem recusar, terão de ir lá, ver o que fica melhor para ambas lá e isso aí. Isso. Aí, dando continuidade aí no 619, né, no artigo 619, vai tratar do que? Nenhuma disposição do contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou de acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula em pleno direito. Né? Como eu venho falando do artigo 616, que os sindicatos e nem as empresas podem recusar a convocação para a realização do acordo e da convenção, no parágrafo 1º diz que, verificando-se a recusa à negociação coletiva, cabe aos sindicatos ou empresas interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento Nacional do Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para convocação compulsória dos sindicatos ou empresas recalcitrantes. Ou seja, caso elas se recusem, aí para não precisar ficar insistindo, vai no Departamento Nacional, já avisa que não estão querendo fazer o acordo ou a convenção, que aí eles vão intimar os sindicatos ou a empresa que não quis para realização deste. E no parágrafo 2º, diz o seguinte, que caso persista a recusa à negociação, não dê certo, eles não entrem em acordo,
eles vão ir ao Ministério do Trabalho, né, ou seus órgãos da Previdência, para que ocorra o dissídio coletivo. Bom, e o que seria esse dissídio? Os dissídios coletivos são ações ajuizadas no tribunal para solucionar conflitos entre as partes coletivas, né, que compõem uma relação de trabalho. Ou seja, eles não estão lá, não estão chegando a um acordo, aí a justiça, né, o tribo vai entrar no tribunal para que seja solucionado aí, que fique bom para ambas as partes. No dissídio coletivo, fechou. Isso. E a gente vai estar tratando aqui agora também do artigo 619 e 620, né? Que vai tratar vai tratar basicamente o que? Esses dois artigos, né? Que as condições estabelecidas no acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, né? Ou seja, sempre o acordo coletivo de trabalho vai prevalecer sobre o que foi estipulado na convenção coletiva de trabalho, né? E agora, por último, mas não menos importante, a gente vai tratar sobre o acordo individual, que é o mais interessante. Bom, continuando aqui, pessoal, para fechar aqui, vamos falar do acordo individual. Que o acordo individual aqui, no caso, vai poder ser para contrato e para rescisão. No caso do contrato, para fazer um contrato individual de trabalho, tem que ter um nível de escolaridade, tem que ter um nível superior completo. E tem que receber no mínimo ou superior, tem que ser igual ou superior a R$ 5.839,45, que é o teto hoje, em 2019, do INSS. Então tem que ser 2 vezes isso, dá 11 mil e alguma coisa aí. Mas é isso aí. E tem o rescisório, que vai abordar sobre a rescisão do contrato, que vai ser um acordo entre o empregado e o empregador, que Railan vai esclarecer para a gente de forma top. Isso. E aí, pessoal, agora falando em relação à questão, a parte demissional, né? O acordo individual vai funcionar como, né? Antigamente, como que acontecia, né? Que não era de forma legal. O empregado chegava para o empregador: meu senhor, quero sair da empresa. Né? Aí, tipo assim, mostrava o valor dele, como ele tinha contribuído na empresa ali, né? O empregador podia, né, acatar, né? Vamos colocar assim, acatar, poderia ser bonzinho, né? Ele poderia pagar a multa, ele poderia demitir, entendeu? E não receber como se fosse um pedido de demissão. Ficou meio confuso isso, mas funcionava na prática como: você quer ser demitido? Quero. Ok. A gente vai depositar o seu FGTS tudo certinho, vamos fazer a rescisão certinho, mas assim, após o pagamento, você vai devolver a multa de 40% para a gente, né? Aí agora, o que vai acontecer, né? O que eu vou receber, né? Para não ter a lesão do Estado nessa questão dos acordos, tipo, meio que clandestinos ali, né? Que faziam. Isso. Porque todos esses acordos eram clandestinos, né? Era tipo assim, ficava ali por debaixo dos panos ali, a fim de um ajudar o outro, né? Considerando o termo de serviço, todas aquelas formalidades, né? Mas e agora, com a reforma, o que eu vou receber, né? As grandes mudanças são: o camarada que pediu a demissão vai receber somente metade do aviso prévio, seja ele indenizado ou trabalhado, né? A multa sobre o saldo do FGTS, que antes era 40%, passa a ser 20% agora. Todas as verbas, ele vai ter direito ao quê? Ele vai receber o quê? Todas as verbas trabalhistas, férias, 13º, tudo proporcional. Entendeu? E mais alguns outros direitos, caso ele tenha, depende do serviço e do ramo que ele estiver, né, trabalhando. O saque do saldo da FGTS, eu vou ter direito? Vai. Só que você não vai sacar ele integralmente. Você vai sacar somente 80%, né, do saldo desse FGTS que vai estar lá na conta. E qual a grande mudança, né?
que aconteceu assim, um grande impacto. Alan, eu vou ter direito ao seguro-desemprego se eu pedir a demissão? Não, não vai ter. Por quê? Porque a lei vai entender o quê? Se você está pedindo a demissão, você já vai ter algum norte a partir daquilo ali, entendeu? Você já vai ter um outro emprego em mente, você já vai ter um outro projeto, né? Então, você não vai precisar desse seguro-desemprego, segundo a lei. Aí, nisso, você vai ter os 80% da FGTS ali, os 20%, né, da multa, e mais algumas verbas, as verbas trabalhistas proporcional, aquilo ali, a lei entende que isso aí dá para você suprir até essa próxima etapa aí, né? Que você vai estar correndo na sua vida aí. Ah, e como a gente vai colocar, né? Como vai fazer isso na prática? Né? Tudo passa o quê? É uma conversa, né? Tudo é conversado hoje em dia, principalmente em relação de emprego, para não ter nenhuma lesão, né? Por parte do empregado, por parte do empregador. Isso aí ele vai formalizar o quê? Vai escrever, vai fazer um contrato ali, né? De próprio punho ali, uma declaração constando. A gente vai deixar um modelo aqui para vocês aqui, mais ou menos aqui. Vai ser na tela aí. Isso aí. A gente vai deixar mais ou menos um modelo de como seria, né? Essa declaração de próprio punho aí, constando, né? O porquê que ele quer, o que ele quer. E acordando, né, com as cláusulas do acordo decisório e tal. Isso, vai ter as cláusulas lá, né? Contida com as cláusulas da CLT, que ele vai poder recorrer, que é a 484, né? Que lá vai amarrar o que ele pode e o que ele não pode pedir. Caso o camarada esteja mal informado, por ser uma coisa muito nova, né, agora 2017, por estar formalizado, abre muito leque para fraudes, né? Pode ser muito fácil fraudar isso, esse pedido, pode não acatar. Se o cara tiver com alguma dificuldade em relação a isso, ele pede assistência jurídica, né? Se ele não tiver o dinheiro para pagar um advogado, ele procura lá a Defensoria Pública ou então o sindicato, né? Que eles vão conseguir essa assessoria de graça aí para que ele consiga. No mais, é isso mesmo, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco da essência aí dos acordos, das convenções coletivas, o acordo individual aí como principal, né? Que tenha ficado claro. Qualquer dúvida aí pode estar perguntando pra gente aí em sala ou deixando aí no comentário dos vídeos aí que a gente vai sanar suas dúvidas e é isso aí, galera. É isso mesmo, Brasil. É nóis. Capitão.